Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Elielso e nós vamos começar mais um vídeo falando sobre temas relacionados à escritura e também à política nacional, né? Vamos falar nesses dois temas que estão interligados. A política e a religião, elas nunca foram separáveis, elas fazem parte do mesmo arcabouço, vamos dizer assim. E hoje nós estamos vivenciando um período na história diferente de todos. De todos, não porque não teve pandemia antigamente, não porque não teve lockdown, porque teve lockdown é uma coisa antiga, quarentena é uma coisa antiga, essas coisas são antigas. A coisa diferente hoje é que o caminho em que nós estamos tomando tá uma similaridade muito grande com as escrituras, tá bom? Não sou daquelas pessoas que gostam de apavorar as pessoas. Vai ser o fim do mundo, isso e aquilo. Não. A gente tem que pensar. Muitos cristãos do passado fizeram essas coisas, fizeram prognósticos e todos eles se deram mal, tá bom? Se deram mal porque não se concretizaram de acordo com eles. O que a gente pode fazer agora é calcular tempos, calcular cada ponto e vírgula da história que está acontecendo, porque a palavra de Deus, ela diz eventos. Muitos dos cristãos, interpretamos o que ela diz. Não significa dizer propriamente dito que aquilo que a gente diz sobre ela seja totalmente aquilo que é, tá bom? Então, o que nós vamos analisar aqui hoje? Sobre a máscara, né, que é um dos fatores mais assim que me parece bíblico. Não podemos nem comprar nem vender, né, sem ter a máscara. Vender nem comprar sem ter a máscara. Você não pode entrar em qualquer. Você analisa assim, você pessoalmente. Você não pode entrar em nenhum ponto comercial sem ter uma máscara, certo? E qual o motivo disso? O motivo disso é para você não nem aspirar, nem soltar bactérias, cutículas, né, de gotas salivares no ar, para que ninguém venha pegar também o vírus. Nem você nem as outras pessoas venham pegar o vírus. A desculpa é sempre excelente. Ninguém faz o mal dizendo que é o mal, tá bom? Nada no mundo acontece com as pessoas propondo o mal. As coisas mais erradas do mundo que teve foi porque as pessoas quiseram fazer o certo. As coisas mais erradas do mundo foi porque as pessoas queriam fazer o certo. Certo para um grupinho, certo por causa da sua ideologia, certo para aumentar os direitos e tudo mais. Essas coisas todas elas atrapalharam bastante. A busca do homem em buscar o certo acabou fazendo com que ele fizesse tudo errado. E aqui nós vemos a Apocalipse, né, se cumprindo de maneira arquetípica, claro. Não vemos literalmente, no sentido de que a marca da besta não está imposta, mas estão desenvolvendo vacinas, entre aspas. Isso eu vi numa chamada de uma coisa, né, de um jornal. E nessas vacinas pode estar incluído um microchip, certo, para combater ao vírus. A desculpa é legal para colocar assim, não, observa só, você tendo um chip no seu corpo, ele pode analisar o seu DNA, saber se você precisa de remédios, saber se você tomou água, tudo, você vai ser analisado. Nunca na história do mundo o ser humano pôde ser hackeado como hoje. Hoje o ser humano tem a capacidade de hackear um outro ser humano.
graças à tecnologia, né? E veja aqui, ó, é, Apocalipse 13 fala o seguinte, 17. Não, vou ler antes. Aqui, ó. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta. E foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Esse ponto que é bem interessante, porque a maioria das pessoas não estão muito envolvidas com a tecnologia. E a tecnologia de hoje existe uma coisa chamada inteligência artificial. E ela está cada vez mais aprendendo com o ser humano. Está aprendendo com o ser humano cada vez mais. Está aprendendo com o ser humano. O ser humano fica conversando com ela e ela fica desenvolvendo. Só que ela tem a capacidade robótica. Então ela vai fazendo raciocínio mais rápido que o ser humano. Então ela vai começando a aprender. Daqui a um pouco ela vai se criar o seu próprio conhecimento, né? E aqui fala que foi dada a besta comunicar o fôlego, a imagem da besta, né? Foi dado o poder a essa pessoa para comunicar, dar o fôlego a uma imagem. E essa imagem terá o poder de matar a quem ele quiser. Aí você pensa, mas como a sua imagem vai ter poder de mandar matar ou matar quem ele quiser? Antigamente essa ideia parecia figurativa. Assim, não, como é que a imagem vai falar? Coisa sem sentido. Hoje em dia, isso não é mais. Hoje em dia, nós estamos adentrando a era robótica, ao 5G, né? A era da quarta revolução industrial. Isso é bem interessante, porque dentro essa alta tecnologia, é claro que tem as suas coisas positivas, mas também tem aquelas questões morais e éticas que ainda dificulta a implementação desse sistema, né? E quando você lê isso na Bíblia e você lê as notícias sobre a revolução industrial, a quarta revolução agora, né? Você observa que há uma similaridade, principalmente no versículo seguinte, ó. A todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Essa aqui é interessante. Por quê? Porque aqui muitas pessoas tomam isso aqui como literal e outras pessoas tomam isso aqui como figurativo. Veja que mão direita representa poder e fronte tem aquela ideia lá no Novo Testamento, lá na frente, que fala que aqueles que receberam o nome de Deus, está escrito o nome de Deus na sua fronte, né? Sua testa. Aí é duas coisas aqui ao mesmo tempo. As duas coisas podem estar interligadas, porque ao passo que você aceita ser chipado, assim, você também aceita o sistema que ele está propondo. O ruim é que você não souber qual o sistema que ele está propondo, né? Mas ele faz que você seja marcado na sua mão ou na sua testa. As pessoas pensam, não, é o chip, certo? Só que existem outras tecnologias que estão surgindo cada vez mais, que ela faz, é tipo uma tatuagem. Você coloca sobre ela, assim, alguma coisa, e ela tem micros agulhas que elas penetram a sua pele. E você olha assim e não vê nada. Você não vê nada, mas quando passa pelo scanner ou quando passa por algum tipo de luz, ela alumia, né? Então ela identifica. E aí você... É bem interessante em relação a isso aqui, né? Isso pode ser muito bem aleatório, mas com a tecnologia que está surgindo hoje, você fica com o pé atrás, você fica
analisando, será que o que a escritura está dizendo é verdade? Isso aqui é até mesmo para um ateu, né? Porque não existe coincidência no mundo. Esse negócio de coincidência é uma coisa meio que sem sentido. Tudo tem sentido, tudo. O mundo não é feito por acaso. Vamos lá, outra coisa. O número do seu nome. Deixa eu aqui. Marca sobre a mão ou sobre a fronte. A fronte tem um projeto chamado Neuralink, e esse é o que mais famoso, claro. Mas existe outro. Que ele quer interligar o nosso cérebro, a IA, a inteligência artificial. Ele vai conectar o nosso cérebro, colocar uns fiozinhos, eletrodos na nossa corrente neural, no nosso cérebro, certo? E ele vai ler nossos pensamentos. E já fizeram teste, agora estava vendo semana passada, já fizeram teste que já testaram a comunicação não verbal pela telepatia. Ou seja, uma pessoa pensa e a outra compreende o que está sendo dito. Fizeram experimentos com 3 pessoas nesse sentido, né? E aí funcionou a ideia. A tecnologia está começando a funcionar. E aqui foi só entre humanos. Estão querendo transformar o ser humano em um supercomputador. O ser humano em um supercomputador. Essa ideia, para mim, é maravilhosa, muito legal. Porém, eu sempre coloco o pé atrás, porque nem sempre tudo que é bom, tá bom? Isso seria muito melhor para o ser humano, ia facilitar muitas coisas. Só que tem alguns detalhes. Essa tecnologia, os irmãos precisam, né? Vai existir depois que o anticristo for aniquilado, então vocês podem usar depois. Por enquanto, vocês ficam com o pé atrás porque não foi ainda revelado todas as coisas, todas as intenções e tudo aquilo que vai ser pensado futuramente, né? Então você coloca um pé atrás. Como você não sabe de todas as coisas, então você fica sempre no lado conservador das coisas, tá bom? Seja conservador, seja prudente. Então, essa comunicação não verbal, né? Aí imagina só, eles estão querendo interligar no cérebro a IA, inteligência artificial. Interligando nosso cérebro à inteligência artificial, acontece que não mais os meus pensamentos vão ser privados, ele vai ser público os meus pensamentos. Então todas as pessoas do mundo vão ter acesso ao meu pensamento e eu vou ter acesso aos pensamentos de todo mundo. Essa ideia é muito legal, porque ela prefigura aquilo que realmente irá ser, tá bom? Porque quando nós se unimos a Cristo, nós tornamos um com Deus, um com Cristo, tá bom? Então essa interligação de pensamento, propósito e vontade vão estar interligados. E claro que com Deus o eu ainda vai existir, mas o eu vai estar interligado integralmente à vontade de Deus. Então eu vou decidir como respirar, mas sendo aquilo que o Criador do universo pensa. Então nós vamos estar interligados. Essa ideia funciona assim. Essa outra proposta aqui tem essa mesma finalidade, só que ela nos interliga a um mecanismo robótico, né? A IA, a inteligência artificial. Só que a inteligência artificial, ela foi programada, ela vai ser programada, e ela é um mecanismo lógico, tá bom? Tá bem? Então todo mecanismo lógico, ele tem falhas. Todo mecanismo lógico tem falhas. Por quê? Vou colocar um exemplo bem claro aqui. Você está em um barco e tem mais 5 pessoas. Mas para você sobreviver, duas pessoas precisam deixar o barco. Emocionalmente, você não quer que ninguém saia do barco e todo mundo sobreviver de um jeito. Mas, logicamente, você precisa sobreviver, então você tem que eliminar 2 do barco. Então, dentro da lógica, você vai ter que eliminar. Dentro do amor, da razão, do amor,
do sentimento, você dá um jeito de levar todo mundo junto. Então é aí que mora a questão da inteligência artificial. Ela não tem sentimento. E mesmo que tentem introduzir nela o sentimento, vai ser pior ainda. Sabe por quê? Imagina só uma inteligência artificial ressentida com certas pessoas que discordam dela. Ela é um mecanismo lógico com o sentimento. Para treinar ela ao ponto que o ser humano é treinado, ela vai levar anos, muito tempo. Não tem condições de a inteligência artificial ter a mesma capacidade intelectual da gente, do sentimento, certo? Porque nós já temos um bom tempo na Terra para temos aprendido e evoluímos de acordo com a nossa genealogia, os nossos pensamentos, as nossas ideias, os neurônios e tudo mais. Teve um processo muito grande. A tecnologia artificial, ela é programática, ela é lógica. E não que tenha problema na lógica, mas a lógica, ela às vezes é cruel. Então você tem que ter um pé atrás nisso. E é por isso que eu fico pensando por causa disso aqui, que faz com que morra, como ainda fizesse morrer quanto não adorasse a imagem da besta. Ou seja, por causa de uma razão, ela faz morrer os outros. Tipo o seguinte, olha, nosso sistema é o melhor aqui, ó. Vamos supor, aqui não é. O nosso sistema que é paz, unidade, justiça social, que é integração, que é boa renda para todo mundo, tá bom? Todo mundo vai viver em paz, todo mundo vai ter segurança. Quem não concordar com isso está errado. E aí entra a inteligência artificial com esse pensamento, né? E o que é que o ser humano faz? Principalmente hoje. Tenta matar, tenta calar, tenta o máximo destruir aqueles que pensam o contrário. Principalmente quando você tem um ideal de mundo bom, mundo legal, mundo incrível. Nossa, que maravilha. Então, aí que mora o grande perigo, aí que mora. Porque se você aceitar a democracia, embora eu saiba que ela vai ter um fim, mas se você aceita a democracia no momento atual, você vai ter que respeitar as opiniões diversas. Você não concorda, o problema vai ser seu. Mas eu quero o bem para você. Não, tudo bem. Se você quer o bem para mim, então respeite minha opinião. E aí você entra na dificuldade de muitas pessoas que se oporão a esse sistema. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, senão aquele que tem a máscara, né? O nome da besta ou o número do seu nome. Nome ou número do seu nome. Isso aqui é bem interessante também, porque são duas coisas, né? Número e nome são identificações. O que é que te identifica? Você está aceitando o sistema de fulano de tal. É por isso que alguns irmãos acreditam que seja simbólico isso aqui, no sentido de sistema de aceitar. Por exemplo, nós temos a marca do sangue em nós, né? O sangue de Cristo. Mas literalmente nós não temos nada. Mas na simbologia, na figura arquetípica do nosso subconsciente, nós temos isso como uma segurança da nossa salvação. Assim também, aqueles que aceitam ela vai ter tanto o número como o nome dele. Embora o número seja possa ser mais literal do que a gente pode imaginar, né? Observa aqui no versículo seguinte fala: aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é de 666. Muitas pessoas já calcularam esse número, né? Eu particularmente eu não sei o que ele quer dizer com isso. Com o desenvolver da história que a gente vai perceber o que essas coisas podem estar dizendo, o que elas
querem dizer. As pessoas colocam suas interpretações e tal. Eu fujo um pouco nas interpretações para ser mais objetivo nas coisas que eu vou falar do que as coisas que eu vou pensar. Então, é a seguinte: a máscara, como é a proposta do vídeo aqui, é a parte inicial. Nós estamos sendo treinados, estamos sendo coordenados para aceitar um sistema, por vontade própria nunca. Estamos sendo cooptados dia a dia para aceitarmos o sistema. Estamos treinados. Primeiramente, nós já fomos massificados. Nós fomos massificados todos esses anos. Massificados por quê? Por causa dos filmes de ficção científica. Eu gosto de ficção científica, eu gosto dos filmes de ficção científica. Na realidade, é os filmes que eu mais gosto. Mas eu sei que esses filmes, eles são coordenados, eles não são ator. Eles não são ator. Por exemplo, lá atrás já estava fazendo uma problema. Por exemplo, como chama? Os Vingadores, por exemplo. O Stark, né? Tem uma inteligência artificial que comanda a sua casa e tudo mais, né? E a gente olha naquele filme, nossa, é ficção científica. Aí, ó. Só que depois, deixa eu ver aqui, ano passado, acho que foi ano passado, eu comecei a ver o ator que faz o Stark, faz uma propaganda sobre a inteligência artificial. Ou seja, aquilo que era filme, agora ele está falando como um fato da vida real. Então não é mais ficção. Ou seja, na verdade, nunca foi ficção. Tudo era verdade e ele apenas usou um mecanismo de entretenimento para massificar as nossas mentes, para nós aceitarmos com mais facilidade esse sistema, mais facilidade essa nova era digital. Eu particularmente, eu não sou contra. Eu só penso o seguinte, que a gente precisa ter cuidado. Precisamos ter cuidado, abrir os olhos. Porque, eu vou explicar porque eu não sou contra. Porque tudo isso aí são mecanismos, são matérias, são coisas criadas. O problema não é a coisa criada. O problema é a intenção de quem criou. O problema é se essa coisa que foi criada vai ser usada como mecanismo de manipulação e de controle. Vai ser usado para massificar as mentes de maneira tal que as pessoas não saibam mais o significado do eu, da liberdade, do livre pensar. O problema é você perder a sua identidade de filho de Deus, vamos dizer assim, né? Você perder a sua identidade daquilo que você é, da natureza que você é. Nós estamos entrando na área do transhumanismo. O transhumanismo está mudando a nossa percepção. Observação, nós já somos transhumanos. Eu já vi alguém falando isso, né? Por quê? Porque nós somos daquilo que comemos, né? E todos os alimentos que a gente come são transgênicos. Então, de pouquinho em pouquinho, ele já está mudando o nosso código do DNA. Só que eles querem avançar mais nesse processo. Eles querem mudar mais nosso DNA a ponto de a gente se integrar com a inteligência artificial, com as máquinas e com outras coisas mais. Todo esse avanço tecnológico eu acho excelente, muito bom. Mas como uma pessoa que pensa, você tem que analisar que tem que ter um parâmetro de reflexão. Será que é bom? Quem é que está por trás desse sistema? Quem é que está por trás? Não é porque vai me deixar minha vida mais sossegada, mas é quem está por trás disso aí.
né? Qual é os objetivos dessas pessoas? Se fosse simplesmente uma tecnologia que não deixasse livre, né, seria um ponto. Mas eu vou fazer outro vídeo falando sobre uma outra tese, mas não que eu vi em outro canto, mas que eu fico pensando. Mas aqui, se fosse uma coisa livre, por exemplo, nossa mente interligada, beleza, legal. Mas se eu tivesse total controle, tipo, eu decido quando falar e quando não falar. Ninguém tem o direito de interferir no meu livre pensar. Ninguém vai influenciar as minhas correntes neurais para colocar pensamentos ou ideias na minha cabeça, né? Desse tipo de coisa. Por exemplo, se sua mente está interligada com a inteligência artificial, você sabe que todo mecanismo ele é passivo de hackeamento. E tanto hackeamento por hackers criminosos, como pelo mesmo sistema que está colocando o produto na sua cabeça, né? Te interligando, né? Ele vai te influenciar comportamentos. Hoje já se influencia simplesmente por propaganda, por vibrações energéticas e outras coisas mais. Imagina só você sendo totalmente interligado com essa coisa, você vai perder o seu pouquinho de liberdade que ainda não tem. Ou seja, você não vai ter mais liberdade nenhuma. Se Cristo não vier logo, as próximas gerações não vão saber o que é liberdade de pensar, de nada. Porque eles vão ser totalmente treinados a ser propaganda. Então, o meu conselho também, assim, para os pais, olhe para os seus filhos e treine seus filhos para o futuro que vem. O futuro que vem não é bonitinho não, tá bom? Ah, não, mas eu acredito no arrebatamento. Tá bom, tudo bem. Mas já treine seus filhos para caso não aconteça o arrebatamento antes do anticristo. Treine seus filhos. Treine seus filhos não para ir para a guerra, mas para resistir. Para ser resistência, para poder fazer um enfrentamento, vamos dizer assim, cultural e de resistência. Não ceder a coisas ruins, tá bom? Treine seus filhos. Observem o mundo e treine seus filhos para eles serem capazes de, no futuro, saber distinguir o que é liberdade e o que é escravidão. Porque, possivelmente, futuramente, as pessoas não vão saber o que é escravidão e nem o que é liberdade. Porque já nasceram no sistema. Uma pessoa que nasce dentro de uma gaiola, ela nunca vai saber o que é voar livremente. Ela já nasceu ali, ela está acomodada. O ser humano tem esse mecanismo de acomodação. Ele se adaptou ao lugar, ele já nasceu ali, ele vai ficar ali, ele vai viver feliz ali. Ele não vai aspirar à liberdade, ele não vai voar como a águia, ele não vai ter essa coisa. E você tem que ter liberdade, até mesmo para fazer o que é errado. Porque é com a liberdade de fazer o que é errado que você tem a possibilidade de fazer o que é certo. Quando você é obrigado de maneira coercitiva a fazer o que é certo, esse certo já não passa a ser certo, passa a ser imposição autoritária de alguém que não respeita a sua individualidade. Então, você tem que ter liberdade para pensar, fazer o que é certo e o que é errado, né? Nós somos pelo certo, que as pessoas façam bem, mas eu não posso obrigar ninguém a fazer bem. As pessoas têm que criarem consciência e executarem essa consciência. As pessoas não acreditam mais nas consciências dos seres humanos, mas a gente tem que apostar ainda nisso. Apostar nisso, apostar que o ser humano ele é capaz de tomar decisões certas. Embora o ser humano esteja muito alheio às coisas, mas eu vejo que a tecnologia ela pode ajudar o ser humano a criar percepção das coisas, tá bom? Mas não pode substituir a percepção e manipular os seres humanos, né? Então, espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhem. Se vocês não gostaram, compartilhem também.
Curtam, tá bom? Divulguem, claro, vocês, se vocês quiserem, e pesquisem sobre o mundo atual, né? Não adianta você só ler Bíblia sem saber a aplicação dela, tanto no sentido moral como no sentido profético. Você que a Bíblia é apenas um livro. Jesus é que é o verbo, a palavra de Deus, tá bom? Então você tem que prestar atenção que você tem que ler isso aqui, mas tem que observar a realidade, tanto no seu eu mais íntimo, como no seu eu fazer coisas, como no seu eu político, como no seu eu social, né? Tem que analisar essas coisas. Dá trabalho, claro, né? Mas é, é a dificuldade da liberdade que nós temos, tá bom? Graças a Deus a todos.